E o tema Eleições 2016 continua aqui no jornal A Voz do Povo, e agora nós vamos ouvir o primeiro pré-candidato a ser entrevistado aqui pelo nosso jornal. Lembrando, nós falaremos com todos os pré-candidatos que deixarem claro e público que são realmente pré-candidatos. Nesse momento, nós já estamos preparando aqui as entrevistas também com o vereador Nilson Gomes, o Nilson do ônibus, e com a médica Maria Jamile, todos com esse espaço para falar aqui no jornal A Voz do Povo. E com prazer recebemos o primeiro entrevistado dessa rodada de entrevistas, o Edivaldo Junqueira, o popular Baixinho do Afonso, que teve a sua pré-candidatura lançada. O anúncio foi feito em uma reunião realizada na casa do vereador João Leones. Lideranças estiveram presentes por ali, o presidente do PSD, o presidente do PP, por exemplo, só para destacar essa reunião. Boa tarde, Baixinho, seja bem-vindo aqui ao nosso jornal. Já começo com a pergunta, né? O que motivou a colocação aí do seu nome como pré-candidato a prefeito do município? Haja vista que seu nome já apareceu de forma muito forte no ano de 2012, naquelas eleições, já se esperava naquela época o lançamento da sua candidatura. Boa tarde, Baixinho. Boa tarde, Jota Oliveira, boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Satélite. É com uma satisfação, uma alegria, e ao mesmo tempo a gente pede licença para estar falando com você, na sua casa, no seu trabalho, poder estar colocando, como respondendo já esta pergunta do nosso amigo Jota Oliveira, quais as motivações. Essa motivação, talvez ainda respondendo a questão da pré-candidatura, isso se tornou talvez mais oficial naquela reunião que nos convidou para então ouvir a nossa posição, alguns presidentes de partido, vice-presidente e mais algumas pessoas. Mas nós havíamos anunciado, então, essa nossa disponibilidade ao nosso partido, já há alguns dias, também com o prefeito André, e até no nosso meio, nosso grupo, onde a gente atua, eu já havia também anunciado, e, enfim, nos amigos pela rua, que sempre vai nos abordando sobre essa questão, já havia, então, dito, né? Eu acredito que, por ser uma reunião, a primeira aquela que, com os presidentes, se tornou, então, pública essa nossa disposição, né, da pré-candidatura a prefeito da nossa cidade. Motivação que nos leva, Jota, já vem alguns anos, desde uma eleição que o Paulo Naves se candidatou, ele me fez o convite, então, para filiar, ele mesmo que providenciou toda a papelada, filiou ao partido, na época, hoje o PP, talvez na possibilidade, né, da gente ser o vice dele naquela época. Até então a gente recebeu aquela notícia e nos questionava o porquê, não é? O porquê. E nós temos tentado ao longo de alguns anos o trabalho que a gente tem prestado na sociedade, isso que também eu reconheço que não é meu, isso tudo é um dom de Deus, e tenho então procurado servir dessa maneira a nossa sociedade, sem levar nenhuma bandeira, sem fazer proselitismo nenhum, mas levar uma mensagem cristã. Acredito por isso, e a sociedade nos conhecer e ver quem de fato é o Baixinho, como é o seu perfil, como ele age na sociedade, como ele participa na sociedade. Então a gente vai se colocando. E a minha motivação vem daquilo que eu recebi de formação. Primeiro do meu berço, né? Meus pais, meus avós, materno, paterno, sempre nos ensinaram a honradez, a palavra, viver a verdade. Então, isso vai nos motivando e acredito que a sociedade tem percebido isso. Isso torna um pouco mais público pelo trabalho que a gente faz, que a gente já muitas vezes nós já usamos seus microfones desta rádio para levar uma mensagem de esperança cristã e nunca nem me identifiquei que era o Baixinho ou o Edivaldo. Mas nesse momento, então, é preciso que a gente coloque público isso. Então, é essa a motivação. Eu vejo o seguinte, aquele trabalho que a gente vem prestando já na sociedade, é o momento da gente ampliar, não é? Como que aquilo que a gente aprende do próprio Evangelho, lançar as redes em águas mais profundas. E eu vejo que aquele respaldo que a gente tem dos próprios partidos, da sociedade, e naquilo que eu fui formado, que, como disse, a minha família me deu esse respaldo e o próprio Evangelho, eu posso contribuir muito, né, assim, me disponibilizando como pré-candidato, depois de uma candidatura, e sendo eleito eu posso contribuir muito com a nossa sociedade, poder levar, de fato,
aquilo que a gente traz sempre na nossa formação, que traz na nossa consciência, né? Levar para a sociedade um bem-estar a todas as camadas da sociedade, com muita honradez, com transparência e com vida. E percebendo assim que, nessa motivação, eu vejo que o modelo político nacional é hora de renovar, de mostrar políticos, de fato, com uma proposta inovadora, né, com atitudes novas e deixar daquele toma lá da cá, mas é aquilo que de fato a política existe, é um serviço ao outro, né? Ou melhor, poderíamos até ampliar um pouco mais, seria um empreendedorismo, como existe na empresa, seria um empreendedorismo social, onde não é o Baxim, não é o partido do Baxim, e nem o partido A e B, mas onde nós, como instituição partidária, possamos oferecer para uma sociedade que possa então levar dignidade a todos os setores. E em relação à pré-candidatura, quando se fala em uma possível candidatura a prefeito, já se pensa nas possíveis alianças, né? Olha, isso a gente tem começado então a partir daquela reunião que você já anunciou, dia 11, né? Foi o primeiro passo que nós demos. Para alguns, às vezes, até fica um pouco preocupado, porque já devia estar conversando. Com muita tranquilidade, com muito respeito, que a gente vai trabalhando, agindo, pensando e levando o nosso ideal, né? Para os partidos, naqueles quais estiveram ali sentados conosco, naquele dia, seis partidos, que recebeu com muita honradez, com muita tranquilidade, com muita paciência, assim, pode escutar mesmo aquilo que a gente traz no coração, aquilo que a gente quer oferecer. E foi muito bem aceito, então, aquela primeira conversa, foi muito produtiva, não é? Então, a partir daquela reunião, que como eu disse, teve 6 partidos reunidos, estamos abertos a todos os outros partidos, né? Houve convite para outros estar ali, não foi possível por questão também de agenda, não estar na cidade, mas a caminhada está isso, né? Dessa forma. Acredito que alguns, mas por que já não está mais tempo? Nós ainda temos muitos dias para chegar naquela data estipulada pela questão eleitoral, né, pela justiça eleitoral, para começar então as convenções. E acredito que é aquilo, às vezes o silêncio, a gente escutar e conversar menos, talvez é mais produtivo, né, porque a gente percebe que há muitos boatos, muitas opiniões que já vão formando, que as pessoas às vezes fazem até na própria mídia, que na verdade não é a verdade, não é aquilo que foi conversado, né? E às vezes a gente percebe que tenta até resguardar aquilo que de fato já foi anunciado. Então acredito que está indo com muita tranquilidade nos passos corretos, da maneira que eu entendo, com muita retidão, e a partir de então nós vamos sempre de maneira muito planejada, conversando com todos os partidos e tentando, então, procurando fazer essas alianças, Jota. Baixinho, o senhor falou agora há pouco, e todo mundo já sabe dessa sua opinião, da questão da nova política, sem a questão do toma lá da cá, inclusive na hora das alianças, o senhor tem deixado claro, inclusive em conversas, que quer fugir disso, né, de ficar prometendo mundos e fundos aí para os partidos para que tenha essa aliança. Como é que o senhor pretende, nesse mundo de tantos interesses particulares e os partidos também com seus interesses, como é que o senhor pretende aglutinar essa força que é necessária para uma campanha? Como que o senhor pretende levar esse trabalho de conseguir partidos para si, mas dessa forma diferente, sem tantas promessas para uma futura gestão que começaria em 2017? Sim, Jota, é uma boa pergunta. Eu acredito, como eu já disse, eu tenho essa convicção. É uma semente, acredito que não seja só o Baxim, mas é uma semente que já foi lançada de maneira pública naquela primeira reunião, como eu já disse. Todos eles presentes acolheram essa semente e acreditam justamente nessa política dessa forma. E nós estamos percebendo, até a gente, na nossa partilha naquele dia, nós percebemos que começa desde a base até a instância nacional, a gente percebe muito esse modelo político. Isso tem causado um mal muito grande à democracia, causado um mal muito grande à sociedade, né, em todas as instâncias, e causado um mal muito maior a tantos homens que a sociedade tinha eles como modelo, né, um modelo de honradez. E nós estamos percebendo dia a dia que essas pessoas ou
estão caindo as máscaras, né? Então é como eu disse, não é o princípio que o baixinho já tem. Eu não posso trabalhar fora desse princípio daquilo que eu acredito, porque eu acredito sempre, Jota, é na verdade, não é? É na transparência. E essa semente foi lançada e eu percebi que isso também já estava, pelo menos eles demonstraram isso para nós, né? Aqueles partidos que estavam ali, e a gente percebe isso na conversa que a gente tem aqui e acolá, no comércio, onde a gente encontra as pessoas, que de fato isso é a política que eu acredito que o brasileiro está esperando, sabe, Jota? Porque eu estou me pré-candidatando, me colocando nessa pré-posição para candidatar, é justamente isso, é para prestar um serviço. E eu percebi isso no partido onde eu estou, nos partidos onde a gente já tem conversado, né? Eu pude perceber isso na fala de todos aqueles líderes que estavam. Não, de fato, baixinho, o caminho é esse, não é? É o momento da gente, então, nós, esse grupo que já começamos a reunir e unir, e estamos abertos, já conversamos com outros partidos, então, a gente até usava um termo, Jota, me desculpa, ou me dá licença para a gente colocar, né? A casa começa pela base, é o alicerce, né? E a gente vê que os municípios, nós aqui, é a base que dá sustentação ao Estado, a uma nação. Então, se a gente lança essa semente, não é? E eu vejo que a sociedade, nossa, o brasileiro está com sede dessa política onde eu vou para servir, né? Onde eu vou doar o meu serviço. E eu vejo que o partido, aqueles que estão conosco, que vai estar conosco, nós vamos ganhar na coletividade. Então é aquilo que eu falava, né? É o modelo de um empreendedorismo social, onde todos ganham, não é só o baixinho, ou o José, ou o Manuel, mas é toda a sociedade vai ganhar com esse modelo que a gente tem no coração sempre, não é de hoje, não é? O PSD é um partido aliado do governo do prefeito André Ariza. Até há pouco tempo tinha ali 3 vereadores, hoje com somente com o presidente da Câmara, o Ferreirinha, mas quando tinha os 3, 2 deles, que é o Sebastião Júnior e o Ferreirinha, no caso, o Silmar Teodoro, um pouco mais neutro, né, não dava para tirar ali a ideia, pelo menos na época da gestão, de que lado ele estaria, mas pelo menos 2 deles, com certeza, do lado de André Ariza. André Ariza disse que não será candidato, que teria um candidato que ele apoiaria nas eleições de 2016. Esse candidato hoje, o senhor pode afirmar que é o baixinho? Com todas as letras, Jota. O André, eu de fato sou o candidato do prefeito André Ariza, e que a gente acolheu, já não é de agora, já de alguns meses que nós temos sempre conversado, né? E ele já então pôde dizer para mim mesmo, baixinho, onde você estiver, o partido que você tiver, é incondicional. Eu vou estar com você porque eu acredito nesse modelo político e eu quero dar a minha participação, né? Então eu vejo ele um rapaz jovem, com a mentalidade muito aberta nesse sentido, né, de poder, um momento oportuno, dar a sua contribuição, né, como já vem dando a sua contribuição como prefeito, dar essa contribuição, então, para um divisor, como a gente vem falando, né, uma política moderna, uma política onde nós, como instituição partidária, vamos oferecer algo novo para a sociedade, que vai ser muito conversado, planejado, tudo aquilo que tem de disponibilidade para o nosso município. Daqui para frente agora, quais serão os passos, né? Como estão essas conversações para o futuro? A articulação continua, baixinho? Lógico, isso continua sempre conversando, como disse, com muita tranquilidade. Eu sempre me coloco, Jota, como instrumento. Eu me ofereço, já ofereci ao meu partido, a esse conjunto, a esse grupo de pessoas, como o pré-candidato, mas sempre como esse instrumento. Eu não vou atropelar, não vou usar atalhos, não vou usar nenhum caminho ilícito, né, para motivar ninguém. Isso eu afirmo e dito, porque eu não posso, e eu isso aprendi das próprias palavras de Jesus Cristo, quando ele nos ensinou a rezar o Pai Nosso, né, que ele seja feita a vontade do Pai em nós. E às vezes, quando a gente reza assim, né? E às vezes a gente reza, mas de repente nós começamos a procurar atalho, mas aí é a vontade nossa. Então eu me coloco, já ofereci tal grupo, o partido, todas essas pessoas, a sociedade, tantas pessoas que têm manifestado a alegria, né, dessa disposição nossa como pré-candidato, e eu vou, assim, com muita tranquilidade, sem preocupar com aquilo que falam, o que vão falar, porque eu respeito a opinião de todos,
como também fico muito feliz e honrado de ser respeitado com a minha opinião. Baixinho, teremos outras oportunidades de falar de propostas de governo, né? Esse é o momento de lançamento de pré-candidaturas. No futuro falaremos sobre programa de governo, inclusive contigo e com os outros pré-candidatos também, e deixo o espaço aberto para algo mais que o senhor queria acrescentar para o nosso ouvinte. Eu que agradeço, Jota, a atenção, esse espaço aberto para a gente poder levar, então, de maneira pública, oficial, do público ouvinte poder ouvir da minha própria pessoa esse anúncio da minha pré-candidatura, e muito obrigado e um abraço a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. Ouvimos aí Edivaldo Junqueira, o popular Baixinho do Afonso, que lança hoje publicamente aqui na Rádio Satélite FM o seu nome como pré-candidato a prefeito de Piranhas. A próxima entrevista, de acordo com o nosso cronograma, será com o vereador Nilson Gomes, na próxima quinta-feira. E na sequência, vamos ouvir a médica Maria Jamile entrevistando esses 3 pré-candidatos a prefeito de Piranhas, eles que anunciaram publicamente as suas pré-candidaturas.